Olá a todos, meu muito boa noite. Eu sou Diogo Cardial, sou terapeuta integrativo, palestrante e advogado formado pela Universidade de Brasília. Em especial, quero trazer o tema das drogas. Isso porque as drogas, ela com certeza, está dentro do escopo de disputa da juventude, da potencial que é ser jovem, entre os vários projetos de sociedade, projetos e possibilidades que a sociedade tem a oferecer ao jovem. Antes de mais nada, então eu acho que é muito interessante a gente falar um pouco sobre o que é a juventude, o que é ser jovem. Eu acredito que ser jovem é não perder o futuro, não perder a perspectiva de futuro. Muitas vezes a gente tenta dividir os jovens por faixa etárias, às vezes a gente tenta dividir por estados de compreensão da vida, como se alguém que tivesse às vezes 10, 15 anos a mais na existência terrena fosse mais experiente, né? Mas eu acho que isso às vezes é um engano. Eu acredito que o jovem é aquele que tem por natureza uma inquietação, uma vontade sem igual de mudar o mundo, mudar a realidade, de ser diferente. Nesse aspecto, tem muitas pessoas que deixam de ser jovens quando fazem 18 anos. Já outros, como por exemplo Oscar Niemeyer, com seus 100 e poucos anos, continuava projetando, continuava tendo perspectivas de transformação da realidade. E esse, com certeza, morreu com seus 100 anos, muito jovem. Sendo assim, a juventude se torna cada vez mais disputada na sociedade que a gente vive. Isso porque o jovem ele tem essa potência, ele tem esse desejo, ele tem essa vontade de mudar, de fazer acontecer. Ele acaba, então, tendo essa potência toda sendo disputado pelos mais diferentes tipos de projetos, tanto projetos políticos, quanto projetos de poder, projetos de existência, né? Não comum a gente ver hoje uns jovens sem perspectiva, perdendo o futuro, porque o que eles encontram na sociedade não é satisfatório para eles. Eles olham para uma carreira de 25 anos, carimbando papel em um órgão público, com uma aposentadoria de 5 mil reais, que vai ser o teto da Previdência, e falam, gente, não é essa vida que eu quero para mim. Ou eles olham para a religiosidade que está posta e veem um Deus punitivo, um Deus rancoroso, e não se encontram nessa espiritualidade. Ou ainda, eles olham para o mundo onde a perspectiva que lhes é apresentada é uma catástrofe ambiental, ou mesmo uma catástrofe humana. São guerras, é fome e nenhuma perspectiva de mudança, nenhuma perspectiva de salvação. É nesse contexto que nós vemos as igrejas, partidos políticos, ONGs, todas essas iniciativas da sociedade civil organizada tentando capturar essa potência da juventude para os seus próprios projetos. Alguns bem intencionados, outros nem tanto. E o jovem ele sempre fica nessa, vamos dizer assim, desesperança, né, pela dúvida. A dúvida ela é tamanha que chega até a causar paralisação. É por isso que as drogas elas muitas vezes aparecem como alternativa. A história da droga ela é a história da humanidade. A gente tem, desde a Rota da Seda, o comércio de entorpecentes, a gente tem o álcool sendo utilizado, inclusive, em contextos religiosos antiquíssimos, ou mesmo em oráculos, né, como era o caso do oráculo de Delfos, na Grécia, utilizavam alguma substância entorpecente. Ela não é um problema em si. O problema da droga na juventude é que ela é oferecida como um escape à realidade, ou às vezes como uma contravenção à realidade. Se a realidade toda ela é tão deletéria, ela é tão ruim, e a realidade que está colocada é contrária às drogas, faz sentido na cabeça de um jovem, às vezes, ser contraventor também recorrendo às drogas. Longe de trazer uma visão moralizadora, julgadora da questão das drogas, eu acho interessante a gente trazer um olhar de esclarecimento. Nessa perspectiva, eu quero falar de 3 aspectos. O primeiro deles é o aspecto da motivação, que leva as pessoas a recorrerem a essas substâncias. O segundo aspecto são dos malefícios, das consequências. E o terceiro aspecto é o aspecto da solução, ou pelo menos apontar um rumo para que a pessoa, nesse caminho individual, ela possa trilhar, possa escolher, possa tentar se libertar caso ela escolha. No primeiro aspecto, o aspecto da motivação, é interessante a gente notar que a questão das drogas não é só um aspecto, então, da juventude etária, e sim ela está relacionada à desesperança da humanidade. Segundo a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em 2015,
cerca de 9,5% dos jovens de 18 a 24 anos já tinham experimentado alguma droga ilícita. E entre as pessoas de 12 a 64 anos, esse número é cerca de 7,7%. A gente vê também que a droga mais consumida é a maconha, em segundo lugar é a cocaína. Então eu gostaria de centrar essa análise mais na maconha, por ser inclusive a droga ilícita tida como uma das mais leves e mais popularizada. A motivação do jovem, então, para o uso da droga, tanto o jovem em idade quanto o jovem em espírito, muitas vezes é a desesperança. É a desesperança e é a perda de futuro. Isso porque a gente é oferecido um ideal de felicidade no nosso mundo, é uma felicidade que é externa a gente. A gente se ilude achando que em algum momento a gente vai chegar num momento onde as circunstâncias externas vão nos fazer felizes. A gente fecha o olho e se imagina numa viagem na Europa, a gente se imagina com um carro novo, com uma mulher, um homem ideal ao nosso lado, com uma casa quitada, com a aposentadoria em mãos, e a gente acredita que aquilo ali vai trazer felicidade, vai trazer algum tipo de satisfação. A verdade é que quanto mais as pessoas têm acesso ao consumo inclusive de corpos dos outros, de prazeres, elas mais percebem que aquilo não as preenche, não as preenche a alma. E é aí que as drogas elas começam a aparecer como um alívio imediato, um alívio que não dura mais do que a própria tragada de um cigarro, seja ele de tabaco, seja ele de maconha. Seja esse cigarro, essa droga convertida às vezes em açúcar, que tem o mesmo processo metabólico de alguns opioides, como a cocaína, ou mesmo o ato de você colocar sal na comida, tentando sempre ter um impulso rumo à felicidade através de uma bengala sensorial. Acontece quando você atinge ela, você percebe que o alívio imediato ele se desfaz no ar. Aí então vem a compulsão. Você tenta e tenta e tenta repetidas vezes transformar aquele alívio que é imediato em um alívio que é constante. Porém, a gente se esquece muitas vezes que a vocação da alma humana, dessa centelha de luz, dessa tecnologia mental que é a alma, é servir. E quando a gente se afasta desse propósito de fazer o outro de fato livre, liberto, consciente, nenhum desses outros alívios ele pode se tornar constante. Ele sempre é um alívio imediato. Essa perda de perspectiva, então, de felicidade de fato duradoura, é que faz com que as pessoas tentem se entorpecer. É uma armadilha, então, o mundo. A gente oferece um tênis, uma aposentadoria, um carro, uma mulher, como solução para os problemas. E quando você batalha e luta finalmente pela vida inteira por esses bens que vão te trazer a felicidade não está lá. Já os jovens de classe média, muitas vezes, eles nascem, rodeados desses bens, desses confortos que os pais lutaram tanto para ter. E eles olham para esse conforto todo e falam, bem, se é isso que me aguarda no final da vida, eu realmente não estou muito interessado em seguir nessa jornada. Cabe a nós, então, enquanto buscadores de conhecimento, e essa é uma grande missão do Dáquila Pesquisas, oferecer outras formas de realização, outras formas de perspectiva de realidade. Uma realidade mais consciente, mais ampla, mais desenvolvida, mais em contato com a natureza, mais em contato com as inteligências que estão ao redor da gente, nos auxiliando a um processo de prolongamento da vida e a um processo também de transformação da humanidade. Essa humanidade que a gente quer ver é uma humanidade que ela é realizada em todos os seus potenciais, realizada não só no aspecto financeiro, material, mas também espiritual, consciencial, no aspecto de conexão criativa com o próximo, criativa também no sentido sexual com o próximo. Acredito então que essa transformação de alguma característica da vida, como por exemplo a dependência de drogas, ela passa por dois aspectos. Primeiro, o aspecto mental, como que você olha para aquela situação. O segundo é o aspecto da estabilização da energia. A estabilização da energia, em geral, leva a um crescimento consciencial. E o crescimento consciencial, em geral, leva à estabilização da energia.
Logo, a gente pode sempre atacar o problema por esses dois vieses. No aspecto de perspectiva, no aspecto de como a gente olha para o problema, acredito que grande parte aqui já foi comentado. A questão central é não colocar a expectativa da felicidade em coisas externas. E uma vez que a gente ouve isso, pode até se parecer fácil de entender racionalmente, mas essa é uma postura de mente que tem que ser cultivada. Isso demanda treino, demanda foco, percepção, é a percepção 360 graus, que é tão preciosa e tão necessária de ser cultivada no nosso mundo. 360 graus porque a gente está atento em todas as direções, os 360 graus que nos envolve, e dessa atenção surge também a atenção plena no próprio eu, na própria consciência. A atenção plena na própria consciência libera a energia constante. Ou seja, quando você está atento a tudo, nada te distrai. Então essa energia que é sua, ela pode não ser capturada por todas as distrações que existem no mundo. Já do ponto de vista energético, eu quero passar uma técnica para vocês, compartilhar uma técnica que é chamada de calistenia. A calistenia consiste na movimentação energética por todos os centros de força, de forma a fazer com que o campo biomagnético ele se torne mais estruturado, ele se recomponha do processo do uso das substâncias entorpecentes. Ele também serve para a recomposição do campo biomagnético que sofre alguma alteração devido a algum trauma emocional, algum desequilíbrio emocional do dia a dia. É um exercício, então, multifuncional, ele tem funções diversas, não só em termos de proteção energética, mas também de geração e manutenção de frequências benéficas para o campo. Então, nós vamos ficar menos suscetíveis a tecnologias nefastas, como a tecnologia 5G, o próprio Starlink, ou mesmo as tecnologias HAARP. Isso faz com que a gente tenha um campo mais protegido. Nesse sentido, vamos à técnica. Bem, inicialmente você pode fazer a técnica tanto sentado quanto deitado. Deitado é um pouco, às vezes, mais dificultoso porque algumas pessoas sentem sono durante a técnica, mas com certeza vale a pena o esforço. Antes de começar a técnica, vamos se lembrar que a energia é dócil ao pensamento. Então, basta imaginar uma luz branca e brilhante no topo da cabeça. Essa energia vai descendo, percorrendo o centro da cabeça, chegando até o pescoço e descendo no interior do tórax, em direção aos pés, passando por todas as estruturas do corpo. Quando ela chega aos pés, ela também se concentra na planta dos pés. E novamente ela vai subindo pelos tornozelos, panturrilhas, coxas, quadril, barriga, tórax, pescoço e cabeça. Você vai fazendo com a sua mente essa movimentação de energia de forma lenta, intensa e contínua. Você vai perceber que essa energia vai começar a andar pelo seu corpo de forma autônoma ao pensamento. O ideal é que isso aconteça da forma mais rápida possível, porém sem perder o foco no caminho que a energia está percorrendo. Lá pelas tantas, você vai sentir um arrepio pelo corpo inteiro. Esse arrepio é a energia vibracional se expandindo e nutrindo todos os canais e centros de força. Assim, você vai conseguir obter um campo biomagnético mais coeso, mais fechadinho e mais protegido. E dessa forma, você vai ficar livre dessas influências das tecnologias negativas que existem pelo mundo, as frequências, de rádio e demais outras frequências eletromagnéticas. Também vai ficar protegido da incidência de outras pessoas ou objetos que tenham uma energia que não é muito bacana para a gente. Isso ajuda a controlar os impulsos. Os processos de vício, eles são processos de compulsão muitas vezes, porque nós sempre estamos querendo alimentar o alívio que é imediato. A gente, com o campo biomagnético desestruturado, essas energias de impulsos, elas também vão fazendo parte da gente, principalmente a energia compulsória de outras pessoas que também estão no mesmo problema, elas vão nos afetando. Logo, a calistenia ela serve também para que a gente possa ter uma proteção nesse sentido de outras pessoas. De forma empírica, através de nossas pesquisas, nós percebemos que o uso da maconha ela acarreta em duas consequências principais. Primeiro, existe o problema da expansão desordenada do campo biomagnético.
A sensação de quem utiliza a maconha é uma sensação de, muitas vezes, de conexão, de sensibilidade aflorada. Isso porque, de fato, o campo biomagnético ele está expandido. Dessa forma, o parapsiquismo ele consegue ser ampliado no sentido de percepção mais aflorada. Porém, com essa percepção mais aflorada, você tem uma percepção desordenada. Então, de nada adianta você ter uma expansão do campo desordenado no sentido de que ele começa a apresentar deformações. Essa deformação do campo biomagnético ela abre brechas, abre caminhos para que energias de tecnologias nefastas como os Starlinks, a tecnologia 5G ou a própria tecnologia HAARP, ela entre em contato com a nossa estrutura energética. Dessa forma, o uso da maconha ou outras substâncias, ela acaba gerando um desequilíbrio que vai para além dos próprios efeitos negativos da substância, e sim um desequilíbrio que nos torna suscetíveis ao mundo externo, ao mundo energético externo, eletromagnético que circula todos nós. É como se a gente retirasse a pele do corpo e entrasse numa banheira de sal. Com certeza não vai fazer bem. A gente consegue perceber esse efeito da maconha sobre o campo biomagnético através do estudo das fotografias Kirlian. Essa ruptura do campo biomagnético, buracos, deformidades do campo biomagnético, ela também pode ser observada quando a pessoa tem oscilações emocionais muito drásticas ou passa por traumas emocionais. É por isso que muitos usuários de drogas eles apresentam casos crônicos de depressão. Essa depressão, obviamente, também está relacionada com a perda da própria juventude, a perda da própria perspectiva de futuro, mas, com certeza, o uso das drogas ele agrava esse processo crônico de depressão. Bem, dessa forma, a calistenia ela é extremamente útil para nos proteger tanto de problemas relacionados ao próprio vício compulsivo, quanto à estabilidade emocional, além de nos deixar menos suscetíveis às tecnologias nefastas, como Starlink, 5G e HAARP. Eu espero que vocês utilizem a técnica, que sigamos juntos nessas pesquisas e que a gente consiga se libertar de todos os impulsos, não só das drogas, mas também do açúcar, também da necessidade de estar conectado a coisas e frequências que não nos fazem bem emocionalmente, e também de estar sempre tentando cuidar da vida alheia, não é mesmo? A gente consiga se libertar daquilo que não leva a gente a lugar nenhum. E conseguir, de fato, não perder a perspectiva de futuro. Ter o futuro sempre em frente, sempre em mente. E, enfim, de fato, buscar uma realidade, uma felicidade que não seja tão impermanente, que não seja tão imediata. E sim construir um mundo melhor sempre e para sempre. Essa foi minha contribuição. Compartilhe esse conteúdo com os jovens que você conhece, com as pessoas que você acha que podem se beneficiar com essa informação. Espero que vocês fiquem na paz, vibração, e a gente se vê sempre.